Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Tretarte. Antes de tudo, não se esqueçam de curtir e comentar este vídeo e também clicar no sininho para receber as notificações do nosso canal. Acompanhem a gente também pelo Facebook e pelo Instagram e fiquem especialmente atentos no Instagram, porque é por lá que nós traremos as novidades da nossa volta às aulas, que será em breve. Depois de um tempo sem essas nossas queridas tretas da arte, eu, Carol, volto com um tema que foi bastante requisitado: artistas do Renascimento e as suas picuinhas. Hoje eu trouxe um gostinho da bagunça do Leonardo da Vinci e do Michelangelo Buonarroti. As obras deles podiam até buscar equilíbrio, proporção e todas essas coisas maravilhosas, mas olha, a vida deles e esse período histórico, gente, eram tudo, menos harmonia. O nosso treteiro de número 1 é nosso colega Leonardo da Vinci. Pintor, cientista, inventor, famoso pela Mona Lisa, pela Última Ceia, por seus estudos de anatomia, ótica e mais um trilhão de outras coisas, né? Ele viveu entre 1432 e 1519, ou seja, faz um tempo, só um pouquinho, principalmente entre as cidades de Florença e Milão, na Itália. Pois bem, este moço, Leonardo, era muito belo, amigável, elegante e estiloso. E tinha muitos interesses. E por ter muitos interesses, ele sempre estava buscando alguma coisa diferente para fazer. E nessa busca por coisas diferentes, ele abandonava projetos no meio do caminho. Para que terminar as coisas, né? E nesse abandono, ele deixava de entregar encomendas, ele deixava de terminar coisas que ele devia terminar. Então ele tinha uma certa fama de procrastinador, caloteiro e por aí vai. Bom, essa grande fama de curioso, aliada à procrastinação, vinha muito também de uma certa tradição do ateliê de seu mestre, o Verrocchio. Lá no ateliê do Verrocchio, existia essa fama de procrastinação também. É isso, né, gente? As coisas não vêm do nada. O próprio Leonardo, aliás, ele, até por causa da sua própria noção do que seria o trabalho do artista, ele gostava de definir quando o próprio trabalho estava terminado. Então ele achava que pô, o prazo... O que é um prazo, né, gente? O que é um prazo de entrega? Ele mesmo gostava de definir quando o trabalho estava terminado. Se chegava o prazo de entrega e ele achava que a pintura não estava boa, a pintura não estava boa. Eu não tô nem aí pro que o cara que encomendou esse negócio tá achando. O que acontecia a partir disso? Bom, o Leonardo fugia com a pintura, ele não entregava a pintura nunca pra pessoa, ele continuava retocando a pintura por 20, 30 anos e coisas do tipo. Enfim. Vamos lá, então. Procrastinador, caloteiro e gay. Tá, gay não é treta, tá? De boa ser gay. A treta, então, não é ele ser gay, mas as questões da época em torno do que era chamado de sodomia e dos amores do Leonardo. Leonardo, ele passava um rodinho, viu? Lá em Florença, era razoavelmente comum que homens adultos tivessem relações homoafetivas. Chegando isso, inclusive, a virar um certo estereótipo da cidade. A galera fazia aquelas piadas de tio em torno disso. E era muito comum, inclusive, que isso fosse uma coisa em torno de relações entre homens com uma certa diferença de idade. Portanto, uma coisa muito propícia para ambientes como o dos ateliês de pintura, né? Afinal de contas, existia essa relação entre mestre e aprendiz. Essa prática da sodomia, ela era passível de cadeia. Não é porque ela existia que era disseminada que ela era aceita juridicamente, né? São coisas diferentes. E aí, por que eu tô comentando tudo isso? Bom, o nosso querido Léo, ele foi acusado de se envolver com um rapaz da noite, chamado Jacopo Saltarelli. Isso foi mais de uma vez, inclusive, olha ele. Como tinha gente
no meio dessa treta relacionada à família Medici, que governava a cidade nesse momento, o caso foi arquivado, porque aquela coisa, né? Quando tem gente rica, importante, etc., o bagulho não vai pra frente. Acredita-se que um dos primeiros companheiros do artista foi um tal de Atalante Migliorotti. Olha o italiano dela. Ele era um músico, inclusive famoso, tá? A quem o Leonardo ensinou a tocar lira. E o Leonardo, inclusive, era muito manjão desse instrumento. Ele inventou coisas muito loucas com isso. E era uma das suas habilidades mais distintas, assim, né? Porque ele tinha poucas habilidades, coitado. O Leonardo não sabia fazer nada da vida. Inclusive, foi essa habilidade que levou ele para a corte dos Sforza, em Milão. Um dos aprendizes do Leonardo, conhecido como Salai, ou Diabinho, tinha cachos que o Leonardo adorava. O seu rosto está na pintura São João Batista e aparece também com frequência nos seus cadernos de desenho. Aparecem também, nos cadernos do Leonardo, desenhos do corpinho do Salai nu, tá bom? E, inclusive, desenhos feitos pelo próprio Salai de cunho bastante sexual. Coincidências existem, essa não é uma delas. Pois bem, assim que o Salai se forma como artista, ele continua muito próximo do Leonardo. E aí, teoricamente, ele era um criado dele. Mas assim, né? Ele era um criado que se vestia tão bem quanto o Leonardo e estava sempre com ele. Muito próximo. Muito próximo. Coincidência? Sua vida sexual, né, do Leonardo, não era muito segredo para ninguém. Inclusive, era alvo de piadinha de seus contemporâneos. Então, todo mundo sabe de tudo, né, gente? Tinha 3 pessoas no mundo dessa época, então a fofoca rola solta. É muito possível também que o Leonardo tenha se relacionado com um tal de Francesco Melzi, que era outro de seus aprendizes. O Francesco, ao contrário do Salai, era de família nobre, inclusive uma família que era amiga do Leonardo. O Leonardo fazia amizade com todo mundo, gente. O Francesco, aliás, foi o autor da réplica de Leda e o Cisne que a gente conhece hoje. No seu testamento, o Leonardo acabou deixando quase tudo para o Francesco. O Salai ficou com uma parte de uma vinícola que tinha sido presente do Ludovico Sforza, seu patrão na corte lá de Milão. E pouco depois o Salai morre em um duelo. Renascença, né, gente? O rapaz era encrenqueiro. E aí, no seu inventário, tinha obras do Leonardo e de seus aprendizes. Aí, se era herdado ou roubado, a gente não sabe direito. Mas, no fim, essas obras foram parar nas mãos do governo francês, a quem o Leonardo servia no momento da sua morte. E, no fim, essas obras foram parar no Louvre. O Louvre. Sabe o Louvre? Então, Louvre. Treteiro número 2. Michelangelo Buonarroti. Escultor, arquiteto, pintor, poeta, famoso pelo Davi, pelo teto da Capela Sistina, pela Pietà, etc, etc, etc. Viveu também há muito tempo atrás, entre 1475 e 1564. Então ele veio um tiquitinho depois do Leonardo. E viveu entre Florença e Roma, principalmente. Bom, diferente do Leonardo, que era muito belo, elegante e razoavelmente limpo para os padrões europeus, etc., ele não era muito limpo e nem muito amigável. Ele gostava de ficar mais na dele. E também, diferente do Leonardo, ele finalizava os próprios trabalhos. Bom, eles eram tretados, inclusive, né? Por que não? O Leonardo achava que os homens fortões do Michelangelo, comuns na pintura e na escultura dele, eram muito exagerados, precisavam de mais delicadeza e que pareciam sacos de nozes. Fica aí uma dica para o seu repertório de insultos. Ao que tudo indica, o Michelangelo também era gay. Porém, suas convicções religiosas o faziam tratar a situação de uma forma um pouco mais contida e culpada. Mas o assunto da treta do Michelangelo não é esse. O assunto em questão, gente, é a encomenda de um túmulo papal, seguida da lindíssima pintura da Capela Sistina, aquela do teto famosa. Teve muita treta nesse processo todo e as duas coisas estão interligadas. O Michelangelo tinha um temperamento difícil e por vezes até paranoico. Ele tinha as razões dele. Bom,
mas era complicado. O Papa Júlio II encomendou para o Michelangelo esculturas para o seu futuro túmulo. E o Michelangelo ficou muito feliz, porque ele, acima de tudo, se considerava um escultor. Inclusive, ele assinava Michelangelo escultor. E foi assim que ele fez a própria fama. Em alguns meses, porém, o entusiasmo do Papa com esse projeto foi sumindo, inclusive a própria presença dele foi sumindo também. O Michelangelo queria conversar com ele, tratar sobre o projeto, e o Papa não estava em lugar nenhum. Ele não conseguia se reunir com ele. Papa, quero falar com você. Papa, cadê meu dinheiro? Papa, Papa, Papa. O Papa estava devendo dinheiro para o Michelangelo, e esse dinheiro tinha que pagar o material da construção das esculturas, sabe? Tipo, um dinheiro essencial. E o Michelangelo estava pagando do próprio bolso o mármore e todo o material necessário para criar as esculturas. E ele estava com a esperança de que ele seria reembolsado pelo Júlio II depois. Eis que o Papa finalmente aparece para tratar da situação, aí ele revela que ele mudou de ideia. O Papa resolveu, então, que ele queria demolir a Basílica de São Pedro para reconstruir uma basílica que é a que a gente conhece hoje, aquela que é a maior construção do cristianismo, que é aquele local onde acontecem aquelas grandes celebrações e eventos da Igreja Católica. A princípio, a tumba que o Júlio II estava querendo que o Michelangelo criasse as esculturas seria na antiga basílica. Só que ela ia ser destruída. E aí o Michelangelo ficou muito pistola com essa mudança de planos e foge para Florença. Porque o que você faz quando as coisas dão errado? Você foge para Florença. É isso mesmo. Inclusive, ele estava receando intrigas de rivais. É isso que você faz também, você receia intrigas de rivais. Ele acaba escrevendo uma carta ao Papa, dizendo que: Papa, você me quer de volta no projeto? Você vem aqui me buscar, meu anjo. Normal. É isso que você faz também. No fim, o Júlio II consegue que o Michelangelo volte para Roma. E, inclusive, acaba evitando uma intriga diplomática entre as cidades envolvidas. E aí, o que acontece quando o Michelangelo volta para Roma? Ele fica incumbido de pintar o teto da famigerada Capela Sistina, que já tinha pintura de outros mestres ali nas paredes, como Botticelli, por exemplo. Só que o teto continuava em branco, e não queriam um teto branco, tem que ter pintura nesse teto aí. Aí o Michelangelo fala: pelo amor de Deus, gente, eu não quero fazer isso não. Ele tenta se desvencilhar a todo custo dessa tarefa, porque, como eu já disse, ele se via principalmente como um escultor, não como um pintor. Imagina se ele soubesse pintar, né, gente? Nossa. Segundo Vasari, que além de ser um artista, ele escreveu sobre a vida dos artistas dessa época. Inclusive, ele inventa e exagera em vários aspectos. A gente tem que ter um pouco de crítica para ler esse cara. Existiam dois rivais do Michelangelo que são meio que ponto-chave nessa treta também. O Bramante, que foi o arquiteto responsável pelo projeto da nova Basílica de São Pedro. E, aliás, ele era muito, muito amigo do Leonardo da Vinci. E o Rafael Sanzio, que foi um arquiteto e um pintor também, inclusive bastante famoso por aquele afresco da Escola de Atenas. Segundo Vasari, esses dois coleguinhas teriam convencido o Papa a tirar o Michelangelo dessa tarefa dos túmulos. Por que eles teriam feito isso? A construção de um túmulo durante a vida poderia trazer maus presságios. É o que eles diziam, né? Eu meio que concordo, porque, sinceramente, cara, você tá vivo, tá querendo fazer um túmulo. Calma, né? Enfim. Além disso, olha o shade. Além disso, como Michelangelo era grandioso demais como escultor, ele poderia ser colocado para outra função, que ele não era tão bom assim. No caso, a pintura. E assim, ele, numa função que ele não era tão bom assim, seus rivais poderiam brilhar mais. Então foi muito a contragosto que o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. No fim, o Bramante, um dos seus rivais, acabou projetando os andaimes, que possibilitaram alcançar o teto. E o Michelangelo preferia ficar sozinho, com poucos ou nenhum assistente, e realmente não queria nem que o Papa visse o processo. Tipo, ai, Papa, quando estiver pronto você vê, acabou. Se o Bramante e o Rafael realmente conspiraram, achando que o Michelangelo ia se dar mal na pintura e não entregaria algo de qualidade, Bom, o Leonardo, no final das contas, deve ter achado tudo
parecido com um saco de nozes, né? Pois bem. Esses artistas produziram obras incríveis e fofocas na mesmíssima proporção. Esse vídeo fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Sugiram outros temas para o Tretarte nos comentários e até o próximo vídeo.